Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada. E nossa ideia hoje é o seguinte: nós temos três bases aqui, estou no Excel para ficar um pouco mais fácil, que tem notas fiscais e algumas delas vão se repetir. Então, por exemplo, aqui eu tenho o 1240 duas vezes, aqui eu vou ter o 1240 uma vez e aqui novamente. Então, o que pode acontecer? De repente, três sistemas acabaram gerando a mesma nota fiscal ali, ou gerou a nota fiscal, mas elas estão em três lugares. Isso pode acontecer, né? Não deveria, mas acontece. Como que eu posso, tendo três bases diferentes, fazer com que o Power BI identifique se eu tenho uma linha duplicada e mantenha uma só, considerando, logicamente, que a nota fiscal é única e todos os dados se repetem, tá? Então, se a gente olhar aqui no 1240, ó, 15/9 do Felipe, 1240, 15/9 do Felipe, 1240, 15/9 do Felipe, beleza? Essa aqui, na verdade, não teria nem que estar a segunda aqui. Eu vou aproveitar e vou excluir ela daqui, tá? Para dar mais credibilidade aqui ao nosso exemplo. Então, vamos fechar aqui. Vamos para o Power BI. Vou começar um novo arquivo, importando dados do Excel, e vou buscar essa minha planilha. Então, tenho ela aqui, abrir. Então, enquanto ele está carregando ali, eu vou marcar aqui as minhas três bases, né? E vou para transformar dados. Isso é uma das coisas que eu preciso. Eu vou trabalhar no Power Query para poder fazer o ajuste. Se você ainda tem dúvida de como entender e está começando no Power BI, não conhece ainda direito o Power Query, então aqui no card ao lado, tá? Eu vou deixar o link do meu mini curso que está aqui no YouTube de forma gratuita para você começar a ter as bases para poder usar o Power BI. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, vai ser o seguinte. Eu vou aqui, ó, vou pegar aqui a base 1, vou clicar aqui em acrescentar consultas como nova. 3 ou mais tabelas, a base 1 já está lá, vou mandar a base 2 e a base 3. Adicionei as três, dei um OK. Beleza, elas estão todas aqui agora. O que eu preciso? Eu preciso agora fazer um agrupamento que ele conte as linhas para mim. Então ele vai definir quando eu tiver uma linha duplicada e também cria uma tabela. Para isso eu vou ter que definir um elemento-chave. O elemento-chave é a minha nota fiscal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em agrupar por. Vou pedir o avançada. Então vou deixar como contagem, contar linhas do campo nota fiscal. É a primeira coluna, por isso que ele trouxe assim. Vou adicionar uma agregação, eu vou chamar de dados, né? Aqui são todos os dados. E aqui eu coloco para ele exibir todas as linhas. Aqui ele já vai deixar em branco, porque contar linhas e todas as linhas eu não tenho uma coluna nova para ser retornada. Quando eu clico em OK, ele vai fazer isso para mim. Ele vai trazer as notas fiscais e ele vai trazer aqui a contagem. Quando eu tiver uma contagem 1, eu não clico em Table, eu clico aqui do lado, ele me exibe, olha, aqui eu tenho essa linha. Se for uma contagem 2, ele vai me trazer duas linhas automaticamente. Beleza, o que eu preciso agora? Elas são iguais, então eu preciso fazer uma seguinte identificação. Quando for uma linha só, vai ter uma coluna de índice 1. Quando for duas ou até mesmo 3 linhas, vai ter uma coluna índice 1, 2 e 3. Para quê? Para que depois eu possa fazer um filtro e manter somente a 1. Para isso, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que expandir aqui, ó, e olhar a minha barra de fórmulas. Caso você não tenha essa barra de fórmulas visível, vem aqui em exibição e marque a opção barra de fórmulas, tá? Aí aqui eu vou ter, ó, dados it e tem esse underline. Então é justamente aí que eu vou fazer a primeira alteração, tá? Então eu vou entrar aqui nesse it, antes da vírgula, vou deletar aquilo ali, mantenho o espaço e eu vou digitar table ponto, aqui ó, add index column. Detalhe, macete, hein? Antes de mexer, copie o código no bloco de notas caso dê algum problema.
Então aqui eu tenho os 3 códigos do que eu fiz o exemplo antes de trazer aqui para vocês. Então, table index column. Feito isso, abre parênteses. Aqui ele já me diz o que ele quer. Então ele fala table as table. Como eu quero dizer que ele está na mesma tabela, eu quero que ele entenda que é a mesma primeira tabela, que é ela mesma, por isso aquele underline. Vírgula. Aí ele me pergunta, qual é o nome da nova coluna lá? New column name. Olha, eu vou chamá-la de ID. Pronto. Vírgula. Qual é o valor inicial? 1. Começa por aí. Vírgula. Qual é o incremento? 1. Isso fez com que ele entenda que é tudo número. Beleza? Então, it table.addIndexColumn, a própria tabela, uma coluna nova chamada id, 1 e 1. Venho aqui no final ou finalizo aqui no vizinho. Se não der nenhum erro, beleza. Então, agora, quando eu clico aqui no 1, se eu for lá no final, id 1. Se eu vim aqui no 3, id 3. Só que o que acontece nesse momento? Se eu clicar aqui para expandir, não aparece aqui ainda aquela coluna. Por quê? Porque nessa instrução aqui, a última parte aqui é justamente, ele está criando as tabelas e definindo o tipo que ela é. Então, nota fiscal, number, data number e assim por diante. Então, eu venho aqui depois o total, né, vírgula, espaço. E eu vou colocar justamente para entender isso. Eu tenho uma coluna ID do tipo number. Pronto. Feito isso, vamos fechar aqui também a alteração. E agora, quando eu peço para expandir, ela apareceu ali. Beleza, então agora eu tenho tudo que eu preciso. O que eu vou fazer, então? Eu vou só desmarcar isso aqui, que eu não quero esse nome, né? Da coluna original como prefixo. Vou dar um OK. Agora ele tem aqui todas as colunas. Inclusive, 1 e o 2, aquilo que apareceu. Ou seja, o que eu faço agora? Simplesmente eu venho aqui, peço para filtrar. Aqui são 3. Imagina que eu tivesse 5.000. Eu falo, não, só quero o número 1. Marco o número 1. Ok. Pronto. Tudo aquilo que era mais apareceu. Bom, essa coluna ID e a coluna contagem, eu não preciso delas. Então, botão direito, remover colunas. Pronto. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui no meu acrescentar e ponho lá o que eu quero. Isso aqui é a minha PB vendas. Pronto, essa tabela que eu vou carregar. Venho na base 1, desabilito a carga. Venho na base 2, desabilito a carga. Venho na base 3, desabilito a carga. E fechar e aplicar. Isso vai fazer com que agora eu possa montar o meu relatório tranquilamente no Power BI, sem correr o risco de eu ter qualquer linha duplicada. Beleza, gente? Não vou perder tempo montando meus gráficos aqui, não é o assunto da nossa aula. Retornando, deixo aí no card, vou deixar na assinatura o nosso mini curso aqui. Um abraço, obrigado e até a próxima.